A causa subjacente. Uma vez, mostrei a foto dela para Dascalos. Ele pegou a foto, e em poucos segundos já tinha uma diagnóstica. O problema estava no cérebro da menina, e ele sugeriu um exame de EEG. Meu aluno seguiu o conselho, fez uma investigação detalhada e realmente descobriram a causa do problema. Claro, ele nunca contou aos médicos de onde ele obteve a ideia de que deveria investigar o cérebro dela. Ou em outra ocasião, levei uma foto de uma mulher de Nova York a Dascalos, que, como nos casos anteriores, também tinha sérios problemas físicos, mas os médicos estavam impotentes, sem saber o que causava o problema. Dascalos disse que a mulher tinha dentes podres e que deveria tratar deles, extraindo alguns, antes que seu corpo fosse completamente envenenado. Como eu também achei estranho, mencionei a sugestão de Dascalos com cautela na minha carta, enviando-a de Chipre. 6 meses depois, recebi uma ligação. O marido da mulher me procurou para me contar o que aconteceu. A esposa, inicialmente, não seguiu o conselho de Dascalos e não foi ao dentista para tirar os dentes, mas, ao longo do meio-ano, 4 dentes literalmente explodiram em sua boca e caíram sozinhos. A infecção purulenta saía da boca dela, como se fosse um rio. Foi então que ela procurou o dentista e também fez a extração dos dentes restantes. Os problemas físicos desapareceram sem deixar vestígios desde então. Se esses casos realmente aconteceram, disse Sofia, olhando para mim com crescente espanto nos olhos, e se você descarta a possibilidade de coincidência, então como você pode explicar isso? Pois bem, ao longo da história, os maiores filósofos, iniciados e cientistas chegaram à conclusão de que o acaso, como tal, não existe. C. G. Jung, por exemplo, baseou sua famosa e muito debatida teoria da sincronicidade exatamente nessa observação. Da mesma forma, Dascalos e Costas operam dentro de um sistema de conhecimento altamente avançado, que oferece uma explicação natural para os chamados acasos. Cheguei a esse ponto na minha explicação, quando percebi que um amigo que não via há muito tempo estava entrando no restaurante. Acenei para ele, e depois de nos cumprimentarmos, ele se sentou em outra mesa com seus amigos. Sofia e eu então começamos a aproveitar nosso jantar. Já naquela hora, todas as mesas do Eleftherie Carpathia estavam ocupadas, os garçons corriam freneticamente entre a cozinha ao ar livre e as muitas mesas, servindo as variadas delícias gregas e turcas, o meze, que era acompanhado por cerveja ou uma bebida local gelada com especialidades de vinho. Enquanto comíamos, falávamos brevemente sobre nossas vidas pessoais, até que, depois de estarmos bem alimentados, Sofia voltou ao tema original. Estou pronta para ouvir mais sobre a visão de mundo dos seus amigos. Então comecei a tentar introduzi-la aos ensinamentos fundamentais. Nossas ideias e sentimentos são projetados para o mundo exterior na forma de impulsos energéticos. Cada pessoa está constantemente criando elementais. O que são elementais? Os elementais são formas de pensamento que podem assumir diferentes formas de cores. Mestres iniciados e videntes podem percebê-los quando eles saem do inconsciente das pessoas. Esses elementais possuem força, energia e vida própria. Sua energia pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, um pensamento benevolente ou um sentimento de carinho por outra pessoa tem uma carga energética positiva. Da mesma forma, um pensamento ou sentimento negativo nada mais é do que um elemental com carga negativa. Onde vão esses elementais? Perguntou Sofia. Os elementais existem na dimensão que Dascalos e Costas chamam de psiconoética, no mundo astral e mental, e de lá influenciam todas as pessoas que inconscientemente estão na mesma frequência vibracional. Eventualmente, eles retornam à sua fonte. Por isso, qualquer elemental que projetamos para o nosso ambiente, seja bom ou ruim, voltará para nós com 7 vezes mais intensidade. Assim funciona o karma. Karma. Sim, a lei de causa e efeito, que diz que nada no mundo é por acaso. Tudo no universo é regido pelo karma, e cada causa tem uma consequência. A frase de Jesus "você colhe o que planta" fala sobre a lei do karma. O que fazemos, seja certo ou errado, na realidade, estamos fazendo para nós mesmos. Expliquei que a lei do karma se aplica na cadeia das reencarnações, os elementais que projetamos podem voltar para nós nesta vida ou em uma futura encarnação. Assim, todos nós tecemos a rede do nosso destino. Se eu entendi bem, isso significa que somos totalmente responsáveis pelo nosso próprio destino? Perguntou Sofia. Exatamente. Nossos pensamentos, desejos e sentimentos são todos elementais, e eles formam nosso inconsciente. A estrutura do inconsciente é, na verdade, determinada por nossos elementais, e essa totalidade é o que levamos de uma vida para outra. Bem, confesso que a ideia de reencarnação está bastante distante de mim. Sofia riu nervosamente. Segundo Dascalos, conceitos como esses são independentes de acreditarmos neles ou de gostarmos ou não deles. São fatos da vida. A pesquisa séria sobre as bases da existência pode levar a pessoa a reconhecer sua validade. Então continue. Diga-me, o que acontece conosco de uma vida para outra? O que seus amigos dizem sobre isso? Para que você entenda o que acontece conosco após a morte, é preciso saber que não temos apenas um corpo, mas sim 3. 3? Não consegui conter o riso ao ver a expressão perplexa de Sofia. Sim, 3, repeti. Além do corpo físico, temos um corpo psíquico ou astral, e também um corpo noético, ou mental. O corpo astral é a personificação de nossos sentimentos, emoções e desejos, seu centro é o coração. O corpo mental é a sede de nossos pensamentos, e seu centro está na área da cabeça. Os 3 corpos se manifestam em 3 dimensões diferentes da realidade e juntos formam nossa personalidade atual. O corpo físico existe na 3ª dimensão, o corpo astral na 4ª, e o corpo mental na 5ª.
três corpos em um, formando nossa personalidade atual. Os três corpos são conectados por suas réplicas etéricas, um campo de energia que permeia e constantemente os preenche de vida. Dascalos e Costas afirmam que no momento da morte, é apenas o corpo físico que morre. Como personalidades conscientes, continuamos a viver no plano espiritual, com nossos sentimentos, desejos e tudo que amamos ou odiamos. E isso é possível porque temos os outros dois corpos, o astral e o mental. E qual é a diferença entre a vida nesta dimensão e a vida após a morte? Perguntou Sofia. Sua voz ainda carregava uma certa resistência, mas ela estava claramente mais fascinada com o tema. A única diferença está nas leis que regem as dimensões. Segundo Dascalos e Costas, esses mundos são interpenetrantes, mas cada um tem sua própria frequência vibracional. O mundo físico, por exemplo, parece sólido para nós porque, enquanto vivemos no corpo físico, vibramos na mesma frequência do mundo material denso. As dimensões mais altas também são materiais, mas com frequências muito mais altas. No mundo astral, por exemplo, o espaço desaparece, então uma pessoa pode aparecer instantaneamente em qualquer lugar da Terra. Se aprendermos a elevar nossa frequência vibracional, podemos, além de manter nosso corpo físico, deixar ele para trás e viajar para dimensões mais altas com nossos corpos superiores. Nesse estado, o corpo físico e a matéria densa não são mais um obstáculo. Isso é chamado de somatosis, ou experiência fora do corpo. Com nossa consciência, não apenas penetramos nessas realidades e fazemos viagens nelas, mas também podemos acessar, no plano físico, informações e conhecimentos de qualquer lugar do mundo, até mesmo sobre a decoração da nossa casa em Maine. Terminei a frase rindo. Sofia olhou para mim com uma expressão confusa. Eu sentia que tudo que eu dizia parecia mais uma história fantástica para ela. Suas constantes objeções e perguntas me lembraram de como eu me comportava com Dascalos, nos primeiros dias da minha pesquisa, quase 10 anos atrás. Então, se eu entendi corretamente, você quer dizer que esses corpos superiores são o que as pessoas normalmente chamam de alma? Perguntou ela. Não, de forma alguma, respondi. O corpo astral e o corpo mental também são materiais, mas de frequências mais altas. Quando, no momento da morte física, saímos do nosso corpo denso, continuamos nossa vida nos nossos corpos superiores, no corpo dos sentimentos e dos pensamentos. Nossa aparência continua praticamente a mesma de quando estávamos no mundo físico. Vivemos nessas dimensões até a próxima encarnação, quando nossos corpos astral e mental são absorvidos, consumidos pela nossa personalidade permanente, ***. Personalidade permanente? O que é isso? Perguntou Sofia, curiosa, e se inclinou sobre a mesa. É a parte de nossa essência interna onde as experiências da reencarnação ficam gravadas. Através da personalidade permanente, levamos conosco todas as experiências de cada encarnação para a próxima, quando vestimos um novo corpo. Nada se perde. Uma nova encarnação começa com a formação de um novo corpo mental e astral pelo espírito humano. Esses corpos não apenas guardam as experiências da encarnação anterior, mas também as memórias de todas as vidas passadas. No momento da concepção, então, desde que as circunstâncias permitam, uma nova personalidade começa sua jornada no mundo tridimensional, adquirindo novas experiências e aprendendo com elas dentro da teia da lei do karma. Expliquei que, de acordo com os ensinamentos de Dascalos e Costas, os corpos superiores se conectam gradualmente à nova personalidade. O primeiro período, desde a concepção até por volta do 7º ano de vida, é quando a criança ainda vive parcialmente no mundo espiritual. Após os 7 anos, a pessoa começa a se voltar completamente para o mundo tridimensional e esquece das outras realidades. Então, essa personalidade permanente seria a alma? Perguntou Sofia. Não exatamente, respondi, rindo novamente ao ver sua expressão confusa. Que tal se continuássemos essa conversa em outro lugar? Sugeriu Sofia baixinho, já que os outros clientes ao redor estavam claramente ouvindo, alguns virando-se em nossa direção com interesse visível. Era quase 11 horas. Decidimos dar um passeio pela cidade velha murada de Nicósia, na parte da cidade ainda sob administração do governo cipriota. Dirigimos até a porta de Famagusta, estacionamos perto do antigo fosso e começamos a caminhar pelas ruas estreitas e quase desertas. Então, o que é a alma? Perguntou Sofia enquanto caminhávamos perto das antigas muralhas venezianas. Para responder a essa pergunta, precisamos falar sobre Deus, ou, como Dascalos e Costas preferem chamá-lo, de forma impessoal, o absoluto, o ser absoluto. Para eles, o absoluto é a realidade infinita por trás de todos os mundos. Algo, ou alguém, de quem o ser humano só pode fazer declarações vagas, pois nossa linguagem e intelecto são barreiras intransponíveis para captar a imensidão de sua natureza. Só podemos realmente conhecer Deus quando nos tornamos Deus, quando atingimos o estado de união amorosa, a teose. Dascalos e Costas ensinam, continuei, que o ser absoluto é composto por miríades de monachos sagrados. Cada monacho sagrado é, por sua vez, composto por miríades de seres espirituais. Um Deus, um absoluto, em sua pluralidade, diversidade e autossuficiência, ou, se preferir, sua monarquia divina, tautocracia. O absoluto contém tudo e nada está fora dele. Para se manifestar, o absoluto criou a consciência, o oceano infinito de vibrações, desde as mais sutis e sem forma até as ondas materiais mais grossas. Eles dizem que Deus é a própria consciência? Perguntou Sofia, agora claramente mais interessada. Não. A consciência é a forma de expressão escolhida por Deus, ou pelo absoluto, para se manifestar. Agora, cada monacho sagrado irradia seres espirituais que passam pelo mundo das imagens primordiais. Essa concepção é semelhante à teoria das ideias de Platão.
Uma dessas imagens primordiais é a ideia do homem. No momento em que a chama de um ser espiritual, de uma entidade espiritual, atravessa a ideia do homem, nasce uma alma. Eu sempre pensei que a alma fosse mortal, interrompeu Sofia enquanto continuávamos nossa caminhada. Ela é, mas primeiro precisa ser criada. Na verdade, todos nós somos o ser espiritual que está além da alma, além da ideia do homem, o que os gregos chamam de pneuma. O pneuma é a essência divina dentro de nós. Lembre-se do que ainda hoje cantam nos templos gregos, pneumoteos pneuma SXV, Deus é o espírito, pneuma. No momento em que uma alma é criada, continuei, ela inevitavelmente precisa descer à mais densa realidade material para adquirir experiências sobre os mundos inferiores, os mundos da polaridade, do bem e do mal, da vida e da morte, e assim por diante. A alma é originalmente sem cor. Ela não tem experiência dos mundos inferiores. Antes de descer, ela está em um estado semelhante ao de Adão e Eva no paraíso antes da queda. Para adquirir essas experiências, ela precisa expandir, descer para os mundos inferiores, por assim dizer, ela precisa cair. Nesse momento, é criada a personalidade permanente, a parte da alma onde as experiências de cada encarnação serão gravadas. No momento da encarnação, uma personalidade presente é criada, que, como já discutimos, consiste em 3 corpos, o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico. Cada ser humano é multidimensional. Usando a analogia de Dascalos, ele é como uma linha com 2 pontos. O ponto do espírito é continuamente radiante, enquanto o outro ponto, a personalidade presente, é a parte obscura. O objetivo da existência é unir esses 2 pontos em um círculo brilhante. Como podemos fazer isso? Perguntou Sofia. Ao despertar nossa parte inferior para sua origem divina. Nossa descida aos mundos inferiores e o início do ciclo de encarnações foi, na verdade, o momento em que aprisionamos nosso eu divino, o espírito, e nos esquecemos dele. Então você quer dizer que, na verdade, todos nós somos deuses? Comentou Sofia com um sorriso forçado. Deuses exilados, respondi, que sofremos de uma amnésia imposta a nós mesmos. Nosso objetivo final e supremo, no entanto, é recuperar nossa memória. Isso é o que Dascalos e Costas ensinam. Se realmente é esse o caso, então a próxima pergunta é, como podemos lembrar? Disse Sofia. Existem várias maneiras. Dascalos e Costas ensinam que, independentemente de termos reconhecido ou não, ou de estarmos cientes disso ou não, todos nós estamos no caminho de descobrir e realizar nosso verdadeiro eu. Dentro do quadro da lei do karma, as experiências de nossas encarnações nos tornam cada vez mais maduros, e nos guiam de volta ao ponto de origem, ao espírito que vive dentro de nós. Eventualmente, todos os seres humanos despertarão para a verdadeira consciência de si mesmos, mesmo que esse caminho seja cheio de dor e sofrimento, esse é o preço de nossa amnésia. No entanto, há também um outro caminho, que exige consciência e autodisciplina, o caminho da busca pela verdade, o caminho dos buscadores. Se alguém se tornar um buscador da verdade, ele começa conscientemente o caminho de retorno, durante o qual se reconhece e, como filho pródigo, a quem Dascalos frequentemente se referia, retorna à casa de seu pai amoroso. O método de busca pela verdade se baseia nesta declaração cristã, conhece a verdade, e a verdade te libertará. Bem, mas como começa alguém a seguir esse caminho de busca? Como se torna um buscador da verdade? Com concentração, meditação, autossupervisão e serviço, respondi, contando a Sofia algumas simples práticas de meditação que Dascalos e Costas costumam recomendar a seus discípulos. A autossupervisão e o serviço são essenciais para o progresso. Como Dascalos diz, esses matam o minotauro dentro de nós, eles quebram os chifres do nosso egoísmo. Nosso próprio egoísmo é nosso maior inimigo, porque é ele quem nos impede de despertar para nossa verdadeira natureza. O egoísmo nos mantém aprisionados a um nível baixo de consciência. Para escapar de sua armadilha, devemos, como Teseu, matar o minotauro. Ao purificar sistematicamente nosso inconsciente de desejos egoístas, estamos, na verdade, promovendo o desenvolvimento de nossa consciência. Estamos acelerando nosso retorno ao Pai, à unidade com Deus, à realização da teose. Ainda tenho problemas com essa teoria da encarnação, disse Sofia, depois de uma longa pausa, enquanto continuávamos nossa caminhada. Acabávamos de passar em frente a Ios Savas, uma das antigas igrejas no coração de Nicósia. Se originalmente somos realmente deuses, e o objetivo é relembrarmos nosso estado divino, por que escolhemos o ciclo de encarnações para realizar isso? Boa pergunta. Ao longo dos séculos, muitas pessoas refletiram sobre isso, desde pessoas comuns até os mais profundos iniciados. Uma das ideias populares, originária de uma vertente do budismo, é que o estado final da consciência é uma espécie de niilismo do eu, onde nossa autoconsciência se funde com Deus e se dissolve em sua totalidade. Nesse estado, o indivíduo, como tal, perde sua existência. Essa ideia foi tão atraente para a intelectualidade ocidental que, através do gnosticismo, muitos estavam mais dispostos a aceitar essa visão do que admitir a eternidade e a imortalidade da consciência individual. Recentemente, li um livro interessante sobre sonhos lúcidos. O autor é Stephen LaBerge, diretor do Centro de Pesquisa do Sono da Universidade de Stanford, que no final do livro discute justamente esse tema. Suas conclusões me fizeram refletir, e por isso anotei algumas de suas palavras, para que possamos discuti-las depois. Em uma situação como esta, essa atitude provavelmente se provaria frutífera a longo prazo, mas provavelmente não levaria a um verdadeiro entendimento. Pelo contrário, criaria um abismo ainda maior entre o pesquisador e o objeto de sua pesquisa. Nossa curta e amigável discussão metodológica foi interrompida pelo garçom que chegou à nossa mesa. Sofia pediu chá, e eu um copo de cerveja.
Já estava escurecendo, o sol havia se posto há 1 hora, mas ainda víamos os turcos apoiados nas varandas do outro lado do largo, de onde os antigos senhores da ilha, os venezianos, tentavam reforçar as muralhas da cidade, construídas no século XVI, sem saber que, um dia, essas muralhas separariam os gregos dos turcos. Então você está dizendo, Kiriaco, perguntou Sofia, enquanto observava o outro lado da fronteira verde, que esse Dascalos tem, como dizer, habilidades metafísicas. Permita-me responder com uma citação de Dascalos, na verdade, nada neste mundo é metafísico. Apenas por causa das limitações de nossa consciência, classificamos certos fenômenos ou habilidades como pertencentes ao campo do sobrenatural. Se, no entanto, expandíssemos adequadamente nossa consciência, feitos considerados milagrosos, como a cura espiritual, pareceriam perfeitamente normais e cotidianos. Na verdade, eu precisei perceber que nossas concepções sobre a natureza são bastante limitadas. Para tudo que escapa desses limites, colocamos a etiqueta de metafísico, e com isso, excluímos da pesquisa científica, dizendo que não pode ser comprovado por meio da razão. E quando armazenamos algo em nossa mente com esse rótulo, passamos a rejeitá-lo, conscientemente ou inconscientemente. Chamamos de real ou, no melhor dos casos, incompreensível para a mente humana, e nos convencemos de que não vale a pena nos ocuparmos com isso. Em outras palavras, aceitamos como natural e real apenas aquilo que podemos perceber com nossos sentidos comuns, visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas o que acontece quando alguém é dotado de uma supersensibilidade, como os mestres iniciados? Isso já chamou a atenção de alguns cientistas contemporâneos. E essa supersensibilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, e, com ela, a visão de mundo da pessoa se transforma e se aprofunda. A consciência humana passou do estado de total ignorância, através das superstições e da magia primitiva, até o pensamento lógico, e no século XIX e XX, alcançou seu auge no pensamento científico. No entanto, na realidade, não temos nenhuma base lógica para supor que o desenvolvimento da consciência tenha alcançado seu objetivo final no campo da ciência mecanicista, onde não há mais progresso possível. Como os grandes iniciados sempre enfatizaram ao longo da história, existem níveis de consciência que estão além da lógica e da ciência, cujos desenvolvimentos ainda estão por vir para a humanidade. Os representantes da psicologia transpessoal já começaram a pesquisar essas fronteiras. Sofia, em silêncio e imersa em seus pensamentos, tomou um gole do seu chá. Finalmente, ela disse. Se eu entendi bem, você quer dizer que o seu Dascalos e o seu amigo Costas têm, além dos 5 sentidos, outros sentidos especiais. Em vez de uma resposta direta, deixe-me mencionar minha própria experiência, respondi rindo, o que vivi nos últimos 10 anos com essas pessoas. A partir disso, você poderá tirar suas próprias conclusões. Na época, eu tinha muitas dúvidas sobre qualquer alegação de habilidades paranormais, mas o tempo que passei com Dascalos e Costas, e minhas leituras sobre o tema, acabaram me levando a revisar meus preconceitos originados de uma postura positivista. No final, cheguei à firme convicção de que essas habilidades não só são possíveis, reais e normais, como também fazem parte da herança filogenética da espécie humana. No fundo, todos nós as possuímos, embora existam algumas pessoas excepcionais, como Dascalos e Costas, em que essas habilidades se manifestam. Pessoas assim, então, costumam ser rotuladas com nomes como o ocultista, médium, clarividente, xamã, místico iniciado, ou algo semelhante. Confesso que minhas antigas dúvidas desapareceram diante de uma série de curas especiais que presenciei e de coincidências significativas. O que para os jornalistas foi uma surpresa recentemente, para mim já não era nada extraordinário. Experimentei tantos casos como esse nos últimos anos, que agora eles me parecem completamente naturais. Você poderia me contar alguns exemplos concretos? Perguntou Sofia. No verão passado, quando eu já estava prestes a voltar para os Estados Unidos, uma médica britânica visitou a ilha para dar palestras em seminários. Como havia lido meus livros, decidiu visitar Dascalos. No final da conversa, Dascalos e Costas a curaram de uma escoliose crônica. Quando a senhora percebeu o que havia acontecido, chorando, se afastou para Sotoá e, ainda naquela noite, ligou para minha esposa, Emily, para contar o que acontecerá. Ela contou que, ao se deitar para dormir, percebeu que suas 2 pernas estavam do mesmo tamanho. Desde então, não teve mais problemas para andar. Ela ainda soluçava ao telefone, aqui estou, viajei até Chipre para dar palestras sobre cura, e agora, vejam, sou eu quem está sendo curada. Após isso, a pedido de Sofia, relembrei alguns outros casos, incluindo o de Katina. A senhora em questão estava de cama, paralisada, com sérios problemas na coluna. Dascalos a curou diante de nossos olhos. Desde então, a idosa voltou a viver uma vida normal, sem o menor sinal de recaída. O que torna o caso ainda mais interessante é que a mulher, que inicialmente não acreditava em sua própria recuperação, foi ao médico e fez uma radiografia de sua coluna. Enquanto nas radiografias antigas, tiradas uma semana antes, a doença era claramente visível, nas novas imagens já aparecia uma coluna perfeitamente saudável. Em outra ocasião, estávamos dirigindo juntos, Dascalos e eu, quando, de repente, ele começou a descrever o interior da minha casa em Maine. Ele brincou dizendo que seria bom instalar um telefone no andar superior. Senão, você vai acabar quebrando o pescoço ao descer correndo para atender o telefone, Kiriaco. Disse ele. Mas ninguém jamais mencionou a ele como era a nossa casa, muito menos o local do telefone. Talvez tudo isso não passe de coincidências, tentou Sofia, com uma voz hesitante e sem convicção. Eu dificilmente poderia tratar todos esses casos apenas como coincidências. Sabe, quando algo acontece com tanta frequência, uma pessoa acaba prestando atenção e a palavra coincidência começa a perder o seu significado. Para apoiar minha afirmação, mencionei alguns outros exemplos.
Um dos meus alunos, que há 20 anos sofria de graves problemas físicos, mas os médicos não conseguiam diagnosticar a doença. Aqui está a tradução do texto para o português. Com Dascalos ou Costas. Em algum lugar da minha carteira também preciso ter o papel comigo. Fomos até uma das lâmpadas de rua e eu tirei o papel, abri e comecei a ler em voz alta, e nossa identidade transpessoal vai além de nossa consciência pessoal. Em última instância, pode ser provado que nossa identidade transpessoal é, em sua natureza, idêntica à realidade última. Todo possuidor de propriedade é o senhor de tudo, o conhecedor de tudo, o criador de tudo, a única consciência, a própria realidade. Bem, até aqui tudo bem, no que diz respeito aos buscadores da verdade. Não acho que Dascalos ou Costas teriam alguma objeção a essas palavras. Mas ouço que Laberge, o pesquisador dos sonhos, afirma mais adiante. Sofia se aproximou e leu comigo. Por isso, é possível que, quando a pessoa morre, embora no nível individual cesse de existir, como uma gota de orvalho, se perca no oceano, ao mesmo tempo pode chegar ao reconhecimento de seu verdadeiro ser. A gota de orvalho pode perceber que além de si mesma, como gota de orvalho, ela mesma é o oceano. A questão de o que nos tornamos após a morte, poderíamos então responder que somos tudo e nada ao mesmo tempo. Quase posso ver Dascalos se contorcendo de tanto rir, se eu ler isso para ele. Disse eu, enquanto colocava o papel dobrado de volta na carteira. Ele diria que, se a morte trouxesse tal iluminação para nós, o caminho mais curto e seguro para a sabedoria seria o suicídio. Mas a morte não muda nada na consciência humana. Afirmei, enquanto começávamos a andar novamente para continuar nosso passeio. Afinal, a única mudança que ocorre no momento da morte, diria Dascalos e Costas, é que a pessoa deixa para trás seu corpo físico. Nossa vida continua, seguimos vivendo como seres autoconscientes em nossos corpos mais elevados, no corpo emocional e mental, no corpo astral e mental. É para esses estados de vibração que atravessamos com o nível de consciência que possuímos no momento da nossa morte. A série de encarnações e o karma são o que nos amadurece espiritualmente, até que alcancemos nosso objetivo final no teosismo. Claro, podemos acelerar nosso retorno por meio da busca da verdade. Dascalos diria que a maioria das pessoas não está ciente do fato de que possui corpos mais elevados. Por isso, frequentemente chegam a conclusões erradas sobre o destino final da humanidade. Mas ainda não respondeste à minha pergunta original, alertou Sofia. Ou seja, por que precisamos da série de encarnações? Vai ver agora. Dascalos e Costas ensinam que o objetivo da encarnação é justamente o desenvolvimento da individualidade, para que, ao retornar ao estado de unidade com o absoluto, em vez de perdermos, possamos preservar a nossa singularidade. Antes de descermos para os mundos da polaridade, éramos deuses, mas sem a experiência dos mundos inferiores, sem uma individualidade claramente definida. Todos nós éramos iguais. Em nossa forma de arcanjo, estávamos acima do espaço e do tempo. A razão para a criação dos mundos inferiores da polaridade, o espaço e o tempo, foi justamente para que nossos espíritos pneumas tivessem a oportunidade de adquirir experiência, o que finalmente poderia nos levar à ontopeisis. O que é ontopeisis? Perguntou Sofia, fazendo um gesto dramático com as mãos. Infelizmente, suspirei, não encontrei uma tradução adequada para esse termo em inglês que expressasse seu significado exato. A primeira parte do termo grego, significa ser ou existente, enquanto peisis vem do verbo grego ser, tornar-se. Em suma, ontopeisis é o processo pelo qual, no final do ciclo de encarnações, quando o eu inferior já tenha resgatado todas as suas dívidas kármicas, o espírito realiza sua individualidade. Ontopeisis é o produto final do teosismo. Se o último representa a iluminação final, a libertação do eu inferior do ciclo de encarnações e sua união com o espírito, então ontopeisis é aquilo que o espírito alcança ao irradiar-se através da ideia humana, lançando-se nos mundos da polaridade, no espaço-tempo. Dascalos e Costas acreditam que essa grande verdade existencial é maravilhosamente expressa pela parábola bíblica do filho pródigo. Ontopeisis é o estado em que o filho pródigo retorna à casa do pai, possuindo toda a experiência e todas as provações que o espaço e o tempo lhe impuseram. As experiências que adquirimos no espaço e no tempo são o que nos torna únicos, diferentes. Não há duas pessoas iguais, pois nas esferas de opostos, do bem e do mal, ninguém passa pelas mesmas experiências. Esse tipo de compreensão, ao menos para mim, faz muito mais sentido. É mais aceitável do que considerar que o nosso objetivo final é o eu sou eu, ou seja, a completa renúncia à nossa autoconsciência. Não é nossa autoconsciência que devemos abandonar, mas o nosso egoísmo. Dascalos diria que o eu sou eu é o nosso espírito imortal, o pneuma, nossa verdadeira essência, a base de nossa existência. Nunca teve origem e nunca desaparecerá. Este é o Deus dentro de nós, que, por sua própria vontade divina, entrou no mundo dos opostos, se envolveu no esquecimento, apenas para que as experiências adquiridas nos mundos inferiores o levassem à sua própria ontopeisis. Sofia sorriu enigmaticamente para mim. Você quer dizer que nós, pesquisadores e cientistas, enquanto acumulamos conhecimento e buscamos revelar os segredos ocultos da natureza, na verdade estamos fazendo nada mais do que buscar nossa própria teosofia e ontopeisis? No sentido da busca pela verdade, sim, na verdade, todos os seres humanos fazem isso, mesmo que inconscientemente, sejam eles cientistas, operários portuários, comunistas ou capitalistas. Existe alguém que faça isso conscientemente? Muito poucos, apenas alguns iniciados. A maior parte da humanidade, como Dascalos e Costas diriam, está aprisionada em sua consciência limitada, sonhando profundamente. Enquanto atravessávamos um beco de estilo otomano e saíamos na praça em frente ao Palácio Arquiepiscopal, Sofia falou. Não que eu conheça todos eles, mas sei que há uma enorme diferença entre um iniciado e outro, com várias opiniões contraditórias.
Como pode ser isso? Em quem o homem pode confiar, então? Segundo Dascalos e Costas, não podemos confiar em ninguém. Cada um deve revelar a verdade por si mesmo. Para eles, os mestres, a busca pela verdade não é um conjunto de dogmas, mas um método de descoberta e realização pessoal. No entanto, de acordo com sua afirmação, existe, sim, a possibilidade de que os mestres mais autênticos e avançados, independentemente, cheguem às mesmas verdades, assim como os cientistas do mundo físico, que chegam a um consenso ao observar o mundo exterior. Além disso, todo conhecimento é experimental e relativo, independentemente de ser originado de fontes científicas ou místicas. No final, só saberemos a verdade quando nos tornarmos a verdade, ou seja, no estado de teosofia. Dessa forma, quando os conhecimentos dos mundos mais elevados se expressam nos níveis dos mundos inferiores, eles de certa forma se distorcem, dependendo do desenvolvimento espiritual e da consciência dos iniciados que os proclamam. Nem todos os mestres são iguais, assim como nem todos os cientistas recebem o prêmio Nobel por suas descobertas. Quando terminei meu raciocínio, já tínhamos retornado ao ponto de partida da nossa caminhada, à porta de Famagusta. Estávamos tão imersos na conversa que nem percebemos que o tempo passou tão rápido. Já passava da meia-noite, e as ruas estavam desertas. Apenas por trás de uma das barricadas podia-se perceber um pouco de movimento, enquanto os soldados faziam a vigilância, não muito longe do estacionamento onde deixamos meu carro. Eu ofereci para levar Sofia de volta a Kaimakli, um bairro próximo onde ela morava durante sua estadia na ilha. Me diga, Kiriako, pessoalmente, como esse tema te tocou? Ela perguntou no caminho. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. É uma longa história, eu ri. Assim como você, eu também estive cheio de dúvidas sobre tudo que ia além do que podíamos perceber com nossos 5 sentidos. Claro que tenho que admitir que não era um grande fã do materialismo científico. Assim como você, cresci dentro dos limites da religião ortodoxa grega, e fiquei deslumbrado com sua beleza litúrgica. Mas, com o tempo, senti que não havia outra opção senão me afastar para o agnosticismo. Meus estudos universitários também não ofereciam outras possibilidades, já que quase toda a educação se baseia na ideia de que o único mundo real é aquele que podemos perceber com nossa consciência cotidiana. Fizeram-me acreditar que o conhecimento verdadeiro só pode ser adquirido de uma única forma e através da ciência rigorosa. Tudo mais não passava de opinião, uma ilusão irrefutável. Com o tempo, percebi que, mesmo que relutante, havia me curvado à ciência racional, e agora me encontrava entre os fundamentalistas. Eu pensava que, se existissem outros mundos, se é que já havia pensado na existência deles, estariam além dos limites da nossa capacidade de compreensão humana. Por isso, qualquer pesquisa sobre eles seria uma perda de tempo e energia. Então, fiz as pazes com o meu pequeno mundo tridimensional e, como sociólogo, tentei entender as relações sociais nas quais estava inserido. Imagine, por um breve período, como estudante finalista, eu até flertava com o pensamento marxista, como se fosse a solução para todos os problemas. E o que aconteceu depois? Perguntou Sofia. Percebi que havia um toque de ironia em sua voz, lembrei-me de que ela simpatizava com os materialistas históricos. Consegui um emprego na Universidade de Maine, e de repente tudo começou a mudar, respondi. Relatei a ela como um colega me introduziu às técnicas de meditação oriental para acalmar meu corpo e mente e como me apresentou uma série de livros da qual eu nem sabia que existia. A que tipo de literatura você se refere? A filosofia eterna, respondi com as palavras famosas de Huxley, e então expliquei que, segundo as crenças filosóficas de Houston Smith, a filosofia eterna, ou, como ele chamava em seu livro A Verdade Esquecida, a tradição primordial, é a sabedoria esotérica acumulada ao longo dos milênios, que se manifestou de forma semelhante a todos os pesquisadores sérios e que estavam dispostos a expandir os limites da consciência. A tradição primordial está enraizada na natureza humana, independentemente das modas filosóficas e caprichos das diferentes épocas e culturas. Os grandes místicos e mestres, em todas as culturas e períodos, transmitiram essa tradição. E agora, pela primeira vez na história, essa tradição se tornou acessível às massas. Como assim? Através de livros acessíveis. Como assim? Até tempos recentes, esse tipo de sabedoria mística era privilégio de alguns indivíduos escolhidos, dos grandes iniciados, que a praticavam e transmitiam em fraternidades secretas, muitas vezes enfrentando grandes dificuldades, e por vezes arriscando a própria vida. Mas os tempos mudaram. Felizmente, agora vivemos de forma muito mais aberta, em um mundo muito mais tolerante. Eventualmente, tudo acaba sendo impresso e chega à luz do dia. Veja, Sofia, minha conexão com esses magos cipriotas me levou a aprofundar meus estudos nesse tipo de assunto. E foi durante esse processo que percebi que a humanidade talvez esteja à beira de uma grande revolução na consciência, uma mudança ainda mais significativa do que o Renascimento e a Ilustração. Nesse momento, já havíamos chegado em casa e estacionei o carro na frente da casa da mãe de Sofia. Continuei. Talvez não sejamos tão criaturas condenadas ao esquecimento e impotentes como muitas vezes pensamos. Talvez existam dentro de nós mundos esperando para ser descobertos, mundos que podem ser até mais vastos que o céu dos astrônomos. Mencionei o astronauta americano, Edgar Mitchell, que, no momento em que pisou na Lua, passou por uma experiência mística tão profunda que, ao retornar à Terra, fundou o Instituto de Ciências Mentais, um centro de pesquisa dedicado a explorar as novas fronteiras do espaço interior do ser humano. Sabe, o maior reconhecimento que tive desde que comecei a escrever meus livros foi a grande quantidade de cartas que recebi de leitores ao redor do mundo, relatando como esses ensinamentos lhes forneceram um mapa e orientação para explorar os mundos que tiveram a chance de vivenciar, ou que ainda continuam a explorar.
Chegado a esse ponto, para mim já não se tratava mais de saber se realmente existem outras realidades que interagem com o nosso mundo tridimensional cotidiano, mas sim de como essas realidades poderiam ser exploradas, pesquisadas, e como seria possível criar uma ciência que investigasse essas dimensões espirituais. Os lamas tibetanos, por exemplo, têm feito isso nas montanhas do Himalaia há milênios. Presumo que você esteja convencido de que seus amigos, Dascalos e Costas, têm acesso a esses mundos e que eles ensinam essa tradição primordial, não é? Interrompeu Sofia. Acredito que Dascalos e Costas merecem que eu ouça suas palavras com atenção e os leve a sério, assim como as afirmações deles sobre esses outros mundos que transcendem os sentidos cotidianos. Sabe, Sofia, agora percebo que uma boa ciência, sem dogmas, não é inimiga da espiritualidade, muito pelo contrário, ela é uma das aliadas dessa espiritualidade. E é exatamente isso que torna a situação atual tão fascinante e promissora. Vou refletir sobre o que você disse, disse Sofia sorrindo. Ao me despedir, sugeri a ela um livro, A Conspiração de Aquário, de Marilyn Ferguson, que considerei um bom resumo sobre esse tema. Como as chamadas e ciências fronteiriças podem, de forma indireta, validar as declarações espirituais dos grandes místicos. Mais uma última pergunta. Disse Sofia, enquanto saía do carro. Como essas pessoas sabem o que sabem? Onde aprenderam essas coisas das quais conversamos a noite inteira? Tanto Dascalos quanto Costas afirmam que o conhecimento que possuem sobre os mundos superiores vem de duas fontes principais. A primeira fonte é a experiência direta que eles têm desses mundos espirituais. Suas habilidades e conhecimentos não foram adquiridos apenas nesta encarnação, mas foram estabelecidos em suas vidas anteriores. Quando alguém se torna mestre de seus três corpos, pode se libertar deles e usá-los para obter insights das dimensões superiores. E, uma vez que uma pessoa tenha conhecido esses mundos, ela pode servir aos outros, aqueles que estão em necessidade. A pessoa se torna uma ajudante invisível, uma consciência superconsciente, um Hermes Trismegisto. Um quê? Perguntou Sofia, com os olhos arregalados. Um Hermes Trismegisto, repeti rindo, e expliquei que a filosofia hermética, que lida com sabedoria esotérica e mística, é atribuída a um sábio grego chamado Hermes Trismegisto, que viveu no Antigo Egito, vários séculos antes de Cristo, e que essa filosofia faz parte do que Huxley chamou de filosofia eterna. Quando mencionei a Dascalos a origem da filosofia hermética, ele riu e balançou a cabeça. Ele afirmou que qualquer ser humano pode se tornar Hermes Trismegisto ao alcançar o estado de consciência superconsciente. Qualquer um que tenha se tornado mestre de seus três corpos, físico, astral e mental, ou pode ser chamado de Hermes Trismegisto. Hermes, o deus alado, simboliza o voo, ou seja, a capacidade de sair do corpo, ou, como outros chamam, a viagem astral. Como você sabe, a palavra grega Trismegistus traduzida significa 3 vezes grande, e, como tal, refere-se à pessoa que domina seus 3 corpos, e assim, tem livre acesso aos mundos superiores da existência, onde pode acumular conhecimento e sabedoria, transmitindo-os a todos aqueles que, como nós, ainda vivemos a consciência em um nível inferior. Como você pode ver, querida Sofia, em algum momento, tanto você quanto eu, e toda a humanidade, atingiremos esse nível em que nos tornaremos Hermes Trismegistos. E quando isso acontecer, seremos capazes, como bons cientistas espirituais, de comprovar, pela experiência, tudo aquilo de que atualmente só ouvimos falar. Tornar-se Hermes Trismegistos é o mesmo que atingir a teose? Não, a teose é um estado de consciência muito mais elevado. A teose é o destino final de toda a alma, o estágio final no desenvolvimento da consciência. O estado de superconsciência é apenas um dos poucos degraus intermediários que conduzem à união consciente com Deus. A teose, dessa forma, é uma estrada de mão única. Quando você chega a ela, você não pode mais retornar, no sentido comum da vida humana, através do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Costas uma vez me disse que os maiores mestres, que já alcançaram o limiar da teose e poderiam entrar a qualquer momento, optam por não dar o último passo, justamente porque querem voltar e ajudar os outros em sua jornada espiritual. Costas disse, quanto mais alto você vai, maior é o amor e a compaixão que sente pelos outros, e maior é a disposição de servir. Talvez seja justamente para essas pessoas que se aplica a afirmação, os primeiros serão os últimos. E qual é a outra fonte da qual Dascalos e Costas obtém seu conhecimento? Perguntou Sofia, antes que eu ligasse o motor. Agora isso vai te surpreender. Eles afirmam que são capazes de se sintonizar perfeitamente com as frequências de consciência de grandes mestres, que estão nos níveis mais elevados de sabedoria e consciência. Esses mestres já residem dentro da autocracia divina do Absoluto. Um deles é Yohana, o apóstolo João, o discípulo amado de Cristo. Dascalos e Costas ensinam sob a orientação direta de Yohana. A busca pela verdade, portanto, é um sistema espiritual de práticas que foi fundado por esse ser arcanjo, que um dia viveu na Terra como São João, o autor do 4º Evangelho. Dascalos e Costas concordam plenamente que qualquer pessoa que atinja um certo nível de desenvolvimento espiritual, um grau da consciência superconsciente, pode se tornar um canal para Yohana, essa superinteligência, que, como eles dizem, vê e supervisiona o desenvolvimento espiritual do nosso planeta.